Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, por anunciação do anjo, venhamos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna nos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a segunda-feira da segunda semana da Quaresma. E a primeira leitura é da profecia de Daniel, que nos diz: Eu te suplico, Senhor, Deus grande e terrível, que preservas a aliança e a benevolência aos que te amam e cumprem teus mandamentos. Temos pecado, temos praticado a injustiça e a impiedade, temos sido rebeldes, afastando-nos de teus mandamentos e de tua lei. Não temos prestado ouvidos a teus servos, os profetas, que em teu nome falaram a nossos reis e príncipes, a nossos antepassados e a todo o povo do país. Estes primeiros versículos mostram a oração do profeta Daniel, que suplica ao Senhor pelo povo. Temos a oração que recorda a benevolência do Senhor para aqueles que amam e cumprem seus mandamentos. Por quê? É porque o Senhor trata diferente? Não, mas é a simples consequência da escolha. Se eu escolho amar e viver aquilo que Deus me propõe, como consequência, Ele será benevolente. Se eu escolho virar as costas e esquecer, como consequência, colherei também o contrário. Recorda assim, Daniel, o pecado e a injustiça do povo por não viver plenamente o que o Senhor pede. E ainda continua: não temos prestado ouvidos a teus servos, os profetas. Ora, o que o profeta faz? O profeta recorda ao povo a lei. É zeloso pela lei e mostra ao povo os caminhos errados que estão tomando sem o Senhor. De tudo isso, nestes versículos, temos vivido, nos esforçado em viver aquilo que o Senhor nos pede, nos propõe, recordado os seus mandamentos para a nossa vida, através daquilo que é o mandamento da igreja, mas aquilo que também é o nosso mandamento em particular, que Ele pede a cada um de nós, em particular, as nossas vidas. E continua o texto: a ti, Senhor, convém a justiça, e a nós hoje resta-nos ter vergonha no rosto. Seja o homem de Judá, aos habitantes de Jerusalém, a todo Israel, seja aos que moram perto e aos que moram longe, de todos os países para onde os escorraçaste por causa das infidelidades cometidas contra ti. Aqui vemos aquilo que deveria de existir no nosso rosto, quando sabemos ser infiéis ao Senhor. O problema é que muitos não se consideram que tudo está caminhando correto, que tudo vai bem, que aquilo que fazem, mesmo não sendo agradável ao Senhor, não há problema algum. E por isso não se envergonham. Não reconhecem que tudo que têm vivido, passado, sofrido, é consequência desta negação da vontade de Deus. Mas, irmão e irmã, eu e você, como temos vivido
Temos realmente tido vergonha de não ser fiéis ao Senhor em nossas vidas? A nós, Senhor, resta-nos ter vergonha no rosto, a nossos reis e príncipes e a nossos antepassados, pois que pecamos contra Ti. Mas a Ti, Senhor, nosso Deus, cabe misericórdia e perdão, pois temos rebelado contra Ti e não ouvimos a voz do Senhor, nosso Deus, indicando-nos o caminho de Sua lei, que nos propôs mediante seus servos, os profetas. Então, a leitura encerra recordando uma vez mais a vergonha que deveríamos de ter ao reconhecer a nossa infidelidade. Mas o Senhor continua sendo misericordioso e dá o seu perdão para nós, se nós realmente nos propomos em seguir com arrependimento aquilo que Ele nos propõe. Mas, irmão, irmã, até onde reconhecemos a misericórdia de Deus e o seu perdão de tal modo que nos modifiquemos e nos coloquemos a caminho, segundo a sua vontade, até onde realmente escutamos todas as recordações daquilo que o Senhor pede a cada um de nós e vivemos tudo aquilo que Ele nos propõe. O Salmo 78, 79 nos diz no refrão: o Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. O Senhor realmente é misericordioso para conosco. Se Ele nos tratasse como merecemos, porque conhecemos seus mandamentos, seu amor, a paixão e morte de seu Filho, a ressurreição, nós não merecíamos mais estar aqui. Não merecíamos ter tudo aquilo que temos de bom em nossas vidas. O castigo seria terrível. Então vemos que o Senhor não nos trata. O Senhor é compassivo. O Senhor é misericordioso para conosco. Mas age assim para que nós nos convertamos. Para que nós o reconheçamos como o Senhor. E nos coloquemos no seu caminho. Mas até onde realmente temos este foco de viver aquilo que o Senhor Deus nos pede? Por fim, o Evangelho de hoje, retirado de São Lucas, nos diz: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ora, Jesus o que nos diz? Que devemos de ter compaixão para com os demais, como o próprio Pai tem compaixão para conosco. Nós que não somos merecedores, como o próprio Salmo dizia, recebemos a compaixão de Deus. Deus que sofre ao nos ver caminhando nos caminhos errados, vivendo tudo aquilo que Ele disse para não vivermos. E, no entanto, o que Ele nos pede é que nós sejamos misericordiosos como Ele também. E continua: não julgueis e não sereis julgados. Recordemos, não devemos de julgar o íntimo das pessoas, a intenção. Nós não conhecemos o coração, conhecemos somente o ato. Aquilo nós podemos julgar, quando o ato é errado, é contra o ensinamento do Senhor. Não podemos dizer quem sou eu para julgar. Isto é consequência. Se eu vejo um ato errado contra os ensinamentos de Deus, o ato eu tenho que julgar e corrigir. Mas enquanto o íntimo da pessoa, a intenção, ali eu não posso julgar. Não condeneis e não sereis condenados.
Ora, quantas vezes condenamos os demais? Consideramos-nos melhores que os outros em certos fatos que muitas vezes nós também passamos na nossa vida. Num passado não muito distante, e ao invés de reconhecer que, se é possível, superar tal situação e socorrer o irmão, nós o que fazemos? Condenamos. Não estendemos a mão. Não amamos. O Senhor o que espera de nós? Que amemos. Quanto ao julgamento e à condenação, cabe a Ele, não a nós. Amor ao pecador, ódio ao pecado. Mas até onde isto é fato em nossas vidas? Perdoai e sereis perdoados, que é o que rezamos no Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, à medida que desatamos as pessoas que amarramos a nossa vida por causa da falta de perdão, também o Senhor desata aquilo que, por assim dizer, de mal, nos aprisiona de um modo negativo a Deus, se nós colocássemos em um paralelo com aquilo que vive cada um de nós na experiência da vida. Mas realmente, irmão e irmã, assim temos vivido? Perdoando para receber o perdão de Deus e receber o perdão dos irmãos? Dai e vos será dado. Jesus nos pede que doemos, que demos o quê? Não somente os bens materiais, mas também a nós mesmos, a nossa vida. Se damos a nossa vida, se oferecemos como Jesus, também nos será oferecida a vida eterna, a vida verdadeira. E, de uma forma como uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, como poderíamos imaginar uma camiseta dobrada, que nós recebemos algo ali. Assim devemos de ver, damos com a mão, mas recebemos em uma quantidade muito maior. Porque assim o Senhor fará conosco. Ele será muito mais generoso. Ele pede que nós sejamos generosos para com Ele e para com o próximo. Ele será muito mais generoso ainda para conosco. Mas o quanto somos generosos? Quanto doamos nossa vida, nossa história? Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Então, se nós medirmos os demais somente por baixo, também nós seremos medidos por baixo. Se nós medirmos os demais como Deus mede, com o seu coração, com o seu amor, com a sua misericórdia, também nós seremos medidos da mesma forma. Recordemos, a Quaresma, este tempo nos chama a viver esta experiência, que possamos aprender do Senhor tudo aquilo que Ele nos pede, para que, crescendo na fé e na vida de fé, possamos imitá-lo e um dia chegar também à sua glória. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais vivermos segundo o coração do Senhor, segundo os seus ensinamentos, instruções, e assim, imitando o seu amor para com os outros, também nós possamos ser a presença de Deus na vida dos irmãos, para que, nos doando, amando, perdoando, vivendo a vida de santidade, cheguemos um dia aos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.